Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ronaldo Fragoso, sou diretor do IBEF e também sócio da Deloitte. Em nome do IBEF, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes aí, Ricardo Basalha e Laura Pereira. Além disso, agradecer também aos mantenedores do IBEF e aos nossos participantes também no dia de hoje. Só para informação, a partir da próxima semana, a gente também terá uma série de webinars. A partir do dia 23, teremos uma live com parte do IBEF Mulher sobre jornada de liderança, propósito e aprendizado. No dia 8/4, sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E no dia 14, perspectivas econômicas no respeito do Fórum Econômico Mundial. Eu, além da satisfação de ter aqui Basalha e a Laura como palestrantes, além de conhecê-los, especialmente o Ricardo, aí, amigo pessoal, o efeito dessa transição de carreira, eu acho que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, ele é uma preocupação para todos nós, né? A gente nunca está alheio, a gente estava até aqui brincando que, como no mesmo jeito da Covid, todo mundo tem que estar preocupado, e eu acho que na questão de carreira é a mesma coisa. Independente de você estar no momento de transição, se você está preocupado com o futuro ou até mesmo com a sua situação atual, eu acho que isso é um tema super relevante para todos nós. Então, convido agora a Basalha e a Lara para compartilhar um pouquinho do que eles têm vivido, a sua experiência e também deixar para as perguntas aí, por favor, podem nos encaminhar pelo site e a gente vai fazendo uma parte interativa aqui, tá bom? Basalha e Laura, com vocês. Muito obrigado, viu? Bom, primeiramente, Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter a oportunidade de trazer um tema tão importante nos dias de hoje. Como diretor do IBEF também e como diretor-geral da Michael Page, acompanhando isso tão de perto, para que a gente vê uma oportunidade como essa de trazer esse tema à mesa, sem dúvida nenhuma, para a gente fica muito feliz. E acho que para a gente começar falando de carreira, Ronaldo, você que me conhece sabe que você tem uma história parecida. Hoje talvez algumas pessoas me conheçam também pelo Instagram, falando de carreira e liderança, mas eu sempre costumo ser muito honesto que eu sou exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Porque eu sou formado em tecnologia, até meus 20 e poucos anos de idade, eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era muito tímido, então minha zona de conforto era estar dentro de um data center falando com o menor número de pessoas. Isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter pela nossa carreira quando a gente está ali no início. Então, até os 23 trabalhei na área de tecnologia, depois dos 23 aos 26 na área comercial de uma consultoria, e aí há quase 15 anos me encontrei como headhunter. Isso é um pouco do que eu digo sobre carreiras. Antigamente o plano de carreira era como o antigo Garmin, para quem tem um pouco mais de idade, lembra daquele GPS que tinha rota fixa, não importa o que acontecesse, aquela rota ali era muito estanque. Hoje eu digo que qualquer plano de carreira ele está muito mais para um Waze. Você vai ouvir um recalculando algumas vezes, muitas vezes a gente vai ficar na dúvida, será que esse é o caminho certo? Mas uma coisa é fato, vai ser muito mais dinâmico. Isso é um pouco da beleza de trabalhar na Michael Page. Hoje, na Page, a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina, nós somos britânicos, a gente com quase 200 pessoas entrevista 6 mil executivos por mês, são quase 100 mil por ano. Então, a ideia hoje é trazer muito desse cheiro do asfalto, entender a realidade dos candidatos e necessidade dos clientes, que são as nossas empresas, e a partir daí gerar insights para as pessoas que estão passando por esse momento. Então, mais do que trazer aqui simplesmente dicas de entrevistas, e sem dúvida nenhuma vai ter coisa muito prática que a gente quer colocar aqui nesse webinar, mas sim muito ajudar nesse momento de reflexão onde tanta incerteza existe no mercado da forma como ele está hoje. E eu começo dizendo, assim, Ronaldo, uma analogia que eu gosto de fazer é muito da história do Einstein, na biografia dele, onde na década de 30 foi dito que ele estava ali, década de 30, 40, dando aula em Oxford, e chegou o assistente dele correndo antes de uma prova que ele ia aplicar para uma turma de física avançada, e o assistente muito preocupado chegou, professor Einstein, a gente vai aplicar agora a prova para a turma, mas eu estou percebendo que as perguntas são as mesmas que nós colocamos no ano passado para a turma anterior. E aí o Einstein teria respondido, sim, as perguntas são as mesmas, vamos dessa forma.
E aí o assistente ficou preocupado, mas professor, como é que a gente vai dar as mesmas perguntas na prova para os alunos? E aí o Einstein teria respondido, as perguntas são as mesmas, mas dado que já se passaram 12 meses e a realidade que se passou hoje do mundo mudou tanto, eu espero novas perguntas. E isso é um pouco do que eu vejo de plano quando a gente fala de carreira. Se a gente for olhar, as perguntas são as mesmas. Como eu posso crescer? Como eu posso me desenvolver? Como eu posso ser feliz fazendo o que eu faço? Como eu posso extrair o máximo do meu potencial? Agora, as respostas que nós tínhamos até há um ano mudaram tanto o cenário que a gente tem hoje, a realidade das empresas, então a gente tem que buscar essas novas respostas, e é isso um pouco que eu trago. E uma das perguntas que sempre me fazem é, Basa, a inteligência artificial vai destruir os empregos? Né? Acho que com tudo que tem de evolução tecnológica, e eu sempre sou muito honesto em dizer que, sem dúvida nenhuma, até por eu vir da área de tecnologia, eu não tenho dúvida que a tecnologia vai revolucionar o mercado de trabalho de uma forma muito mais veloz do que a gente imagina. Mas hoje, o maior assassino de empregos não é a inteligência artificial. O maior assassino de empregos hoje continua sendo a inteligência emocional. A gente tem uma pesquisa interna que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Então, você contrata a pessoa porque ela tem experiência na área, porque ela tem uma boa formação, porque ela traz certificações, e depois acaba demitindo porque o profissional não tem não trabalha bem em equipe, não tem atitude, não é colaborativo. E é interessante que quando eu trago esse dado de contratar pelo técnico e demitir pelo comportamental, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui começa a vir já nome, sobrenome e RG de alguém que você trabalhou ou ainda trabalha junto, que se enquadra nesse ponto. Isso talvez seja o grande desafio, porque o ser humano ele já desenvolveu a capacidade intelectual ao extremo. Se a gente for olhar, a tartaruga tem a mesma vida há mais de 150 milhões de anos. O tubarão tem a mesma vida há mais de 40 milhões de anos. E a hora que a gente olha os seres humanos, a gente, nos últimos 300 anos, mudou muito. Então, a gente desenvolveu a nossa capacidade intelectual extrema, a gente desenvolveu a ciência, a tecnologia, a gente mandou foguete para a Lua, mas a gente ainda continua reagindo emocionalmente aos estímulos e circunstâncias da mesma forma que os nossos antepassados viveram há milênios. E esse é o grande desafio que a gente tem para lidar num mundo muito dinâmico. Hoje se fala muito, né, de QI e o QE, que é o coeficiente emocional, e o que eu costumo dizer é que existe uma nova dupla de letras aí que vem ganhando ainda mais força, que é o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. Então, o QI não é que ele deixa de ser importante. O QI, que é o conhecimento técnico e experiência, ele é o que te coloca no jogo. Sem ele, você nem entra no jogo. O coeficiente emocional é o que faz você ganhar o jogo. Agora, o coeficiente de adaptabilidade é o que faz você vencer os campeonatos. Então, o QI te coloca no jogo, o QE é o que te faz ganhar o jogo, mas o que faz vencer o campeonato é a adaptabilidade. Isso é um pouco do que eu costumo dizer. O ser humano ele acaba evoluindo através dos 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou hora que muitas vezes você vai lá, passou pela convicção, passou pela conveniência, entra o último C, que é por constrangimento. Então a gente só precisa entender qual é o C que a gente vai utilizar para se desenvolver, ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Mas que a evolução vai vir, que a adaptabilidade vai vir, eu não tenho a menor dúvida. E aí, quando a gente fala, né, de transição de carreira, que é o ponto que eu quero trazer para todos vocês aqui, eu sempre começo com uma frase que eu adoro quando eu falo de transição de carreira, que é uma frase do Mike Tyson, né, que ele diz que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Né? Então, todo mundo tem aquele, tudo desenhadinho até que vem algo que você não imaginava e te faz chacoalhar completamente o que você tinha aqui. Então, o que é uma transição? Se a gente começar, uma transição nada mais é do que um novo recomeço. E tudo na vida, né, do ser humano e do planeta, a gente vive em ciclos. São ciclos que começam, se desenvolvem, fecham e começam outro ciclo. E na maioria das vezes, o novo ciclo já começou enquanto o outro está fechando. Então, esse para mim é um grande ponto de trazer, que até falando do que eu estava comentando sobre o desenvolvimento das emoções, a gente lida mal com esses ciclos porque a gente desenvolve muito apego ao que já existia, ao que é a zona de conforto. E essa transição, ela pode ser a gente estar desempregado, a gente ter agora um novo emprego,
querer um novo emprego, a gente está com um problema de família, um problema de relacionamento, um divórcio, mudar de cidade, de país, o próprio Covid que a gente está vivendo, tudo é uma transição do que existia. E é claro que agora falando de transição de carreira, existem recortes diferentes. Existem pessoas que estão desempregadas e precisam de renda, e ali é um plano de curtíssimo prazo para conseguir um novo emprego. Existem pessoas que não estão felizes com o seu emprego hoje, querem buscar um novo emprego. Existem pessoas que não estão felizes, mas ainda buscam se desenvolver ou se alavancar dentro do seu emprego, mas tudo isso, no fundo, acaba sendo uma transição. Mas um ponto é importante ser dito. Somente 3% das pessoas do mundo dizem que estão em emprego ou posição que realmente queriam estar e estão felizes onde estão. Somente 3%. Então, se você está com algum desconforto, saiba que você faz parte da maioria. O ponto é como a gente endereça agora esse desconforto. E até dentro desse ponto, talvez a pergunta que a gente deveria se fazer, né? E se essa transição for realmente uma oportunidade para eu redesenhar minha vida, carreira ou atuação do que realmente eu queria? E já 15 anos como headhunter, o que eu posso te dizer é que muitas vezes a gente, quando fala de uma transição, a gente já começa a desenhar planos super estruturados, mas quando eu começo a refletir sobre todas as transições que eu acompanhei, a importância do well-being, de você estar bem, talvez seja um dos pontos mais importantes para você fazer uma boa transição. O estresse ela só atrapalha as decisões. Então, o sucesso de uma transição ela está diretamente relacionado ao tempo que você se dedica em estar bem. Estar bem é cuidar da sua saúde, estar com a família, é uma relação direta de uma transição de sucesso com o quanto de tempo que você cuida de você mesmo. Então, e aí agora eu quero tentar trazer um framework com 5 passos do que você deveria estruturar se você está passando por um momento de transição de carreira. Primeiro, eu vou colocar agora todos eles, e aí, mais uma vez, a ideia, gente, não foi aqui trazer um PowerPoint, até porque eu cada vez mais gosto desse modelo dinâmico, tanto que por isso que nós viemos aqui em 3 pessoas, talvez no modelo mais TED Talks, mais dinâmico aqui para trazer para vocês, aonde a gente dividiu aqui a nossa fala. Então, eu vou trazer aqui para completar esse framework 5 passos para que você tenha uma carreira de transição de sucesso. O primeiro passo: conheça a si mesmo. Então, pensa que nesse momento de transição é uma ótima oportunidade para você conhecer ou refletir sobre quem você é, o que você significa, né? No que você impacta. E para que isso você possa priorizar, conhecer suas habilidades, não apenas sua experiência. Se conheça. É incrível como as pessoas investem pouco tempo para se conhecer. Então, tenha o seu plano de desenvolvimento, não deixa a vida te levar. Isso é muito bonito na letra da música do Zeca Pagodinho, mas na carreira isso definitivamente é um erro. Tem um plano de vida, tem um projeto, não abra mão da sua felicidade, dos seus valores, dos seus princípios. E eu, como headhunter, eu, sim, analiso a experiência, o que você fez repetidas vezes, mas eu quero olhar o ambiente que você viveu, o que você teve que se adaptar, o que você teve que aprender. E aí essa experiência com a vivência é o que faz sentido. Então, o primeiro passo, se conheça. Segundo passo, conheça o que você quer. O problema, às vezes, não é o problema, né? Se você é um gerente de marketing, um gerente financeiro, será que é exatamente essa posição que você quer numa outra empresa? O quanto que você está ampliando o espectro das possibilidades? E esse é o momento de você falar com o maior número de pessoas para tentar identificar. As pessoas acabam tendo um erro na hora de uma transição de carreira, que eles pegam exatamente a posição que eles tinham e saem procurando no mercado. E o erro não necessariamente isso é o que você quer, o que te faz feliz, e não necessariamente essa posição que existia na sua empresa existe nas outras empresas. Então é aí onde você amplia as possibilidades do que você pode ter. A partir daí, você se conhece, você entende o que você quer, você faz aquele gap analysis, você começa a entender do que eu preciso ter para onde eu quero chegar, o que eu já tenho e o que eu preciso desenvolver. Então, quais são esses pontos cegos, o que você precisa atingir para que você voe e chegue ao lugar que você está buscando. Então, vamos lá, repetindo. O primeiro passo, conheça a si mesmo, então o autoconhecimento fundamental.
Segundo passo, conheça o que você quer. Depois, terceiro, conheça os skills e conhecimento que você precisa. E quarto, saiba quem pode te ajudar e como eles podem te ajudar. Aí é onde entra o networking. Lembrando que o networking, você vai ter uma classificação que é importante você fazer, e aonde eu vou dar de dica, é como é que você extrai o máximo da sua rede de relacionamentos, como é que você pede ajuda. Porque existem 3 perfis de pessoas que vão te ajudar. Eu vou fazer uma matriz aqui para tentar ajudar com o networking. Primeiro é quem consegue te dar o que você precisa, então seja uma informação, uma conexão. Quem te dá um apoio emocional, mas não te ajuda no plano. Então, por exemplo, se eu tiver numa transição de carreira, talvez minha mãe me ajude muito pouco no que eu quero fazer para minha carreira, mas ela consegue me dar um apoio emocional. E o terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que não necessariamente conseguem te ajudar a se conectar com o que você precisa, mas conhecem pessoas com que você pode contar. Então, esse grupo. E depois, o outro ponto da matriz, eu sempre digo, as pessoas quando começam a listar o seu networking, todo mundo vai pelo mesmo caminho, faz aquela long list, só que você não classifica ela. E minha recomendação é que você classifique a sua lista de networking em A, B, C e D. Então vamos lá, A, B, C e D. A é o amigo, o B é o bom contato, o C é o contato e o D é quem eu desejo conhecer. Eu conheço a pessoa, mas ela não me conhece. Então, a hora que você começa a classificar quem é o amigo, quem realmente é a pessoa que você pode contar, um bom contato que talvez te ajude, o C que é só um contato e você não pode contar muito, e o D é quem você efetivamente quer conhecer. Você começa a ter também uma abordagem diferente para cada um desses grupos de pessoas. Isso é fundamental, porque você não vai abordar todo mundo da mesma forma. E a partir daí, se você quiser fazer uma boa gestão do seu networking, tenha metas também, né? Em quantos Bs você transforma em A, quantos Cs você transforma em B, quantos Ds você transforma em C, e claro, que não faça downgrade também das pessoas que você tem em relacionamento. Ter o contato no LinkedIn não é fazer networking. E a partir daí você conhece o seu plano e você já agir de acordo com o seu plano. Então, normalmente um plano de uma página, algo muito estruturado, muito direto, para que você possa fazer essa consulta diária. Então, esses 5 passos são muito importantes. E algo também importante para ser dito, quando a gente fala de sucesso hoje na carreira, antigamente a gente ouviu por muito tempo que você precisava escolher alguma coisa e ser muito bom naquilo para ter sucesso. Cada vez mais eu vejo que esse é o caminho mais difícil. Se você escolher uma coisa apenas para você ser bom, possivelmente você vai ter que estar na lista da população 1% melhor naquele item, onde você entra no mundo de atletas, de músicos, você tem que estar no 1%. Normalmente, as pessoas de sucesso que nós conhecemos, elas combinam vários itens aonde elas são diferenciadas, mas esses itens não necessariamente ela precisa estar no 1%. Se você combinar 4 ou 5 itens, você pode estar nos 25% do topo e isso daí vai fazer a diferença. Então, até eu gosto de citar, menos de 50% dos executivos que a gente entrevista em C-Level continuam trabalhando na área que se formaram. Então, primeiro que tem o desenvolvimento. E a partir daí, nessa combinação de skills, eu gosto até de citar sempre o exemplo do Scott Adams, que é o criador daquele quadrinho do Dilbert, que acho que todo mundo conhece, que faz reflexões aí bem humoradas do mundo corporativo. O Scott Adams, ele traz: eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui um cara engraçado, mas não a ponto de ser considerado um humorista. E eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Mas quando eu combino esses 3 fatores, eu atingi um posicionamento que nunca ninguém me alcançou. Então essa é a reflexão que eu peço para que vocês façam. Qual é a combinação que traz para você um posicionamento único? Porque muitas vezes é um erro a gente pensar, poxa, aquela pessoa é um diretor ou é um presidente e ele nem é o melhor naquilo. Ele realmente não precisa ser o melhor naquele ponto, mas a combinação de todos os pontos que ele tem, que sim, pelo menos que seja acima da média, deixa realmente num ponto diferencial. Então, isso inclusive é algo que eu sempre brinco. Algumas pessoas me conhecem pelo meu posicionamento no Instagram, as pessoas falam, pô, Bas, em menos de um ano, mais de 200 mil seguidores, como é que você desenvolveu isso? Eu costumo dizer, primeiro, eu não sou o headhunter com mais anos de experiência, certamente eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança aqui no Brasil, não acho que eu sou a pessoa mais carismática e também não sou a pessoa que mais conhece de rede social. Mas na hora que eu junto esses 4 fatores, talvez ali
eu encontrei um posicionamento que me diferenciou. Então, esse é o ponto que eu queria encerrar aqui para passar para os meus colegas, qual que é o seu lugar de potência? Né? Qual é o seu lugar de potência? E o que particulariza um indivíduo no seu lugar de potência, no sentido que ele tem um conjunto de competências essenciais com essa capacidade de entrega e cruza com as necessidades do mundo. É aí que você encontra o seu lugar de potência, onde você é capaz de fazer a diferença. É parar de seguir moda. Você dificilmente vai ser feliz fora do seu lugar de potência. Então, essa é a reflexão e a busca aqui nesse momento que muitos podem estar em transição, como eu encontro o meu lugar de potência para que eu possa me posicionar da melhor forma. Eu acho que agora eu passo aqui já para os meus colegas aqui, a gente depois vai, claramente, acho que o Ronaldo só comentou, só quem quiser ir mandando as perguntas já, gente, fica à vontade, já, né, Ronaldo, se você quiser reforçar aqui para quem chegou talvez um pouquinho depois do recado. Tá bom, pode deixar. Bom, Baza, obrigado, acho que as mensagens aí muito claras, depois a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate aí no final, mas ótimas considerações, a gente vai aproveitar depois as perguntas que vierem do público, quem puder fazer já tem aí no chat, por favor, possam fazendo as perguntas, depois a gente vai endereçar aos palestrantes. Agora, pedir primeiro, seja bem-vindo aí, Lucas, bom dia também. Obrigado, Ronaldo. Desculpa o atraso, pessoal, acho que a gente vive em home office agora e todo mundo aprendeu que nós temos emergências pessoais, profissionais, especialmente quando você tem uma criança no Terrible 2 aqui. Eu imagino que alguns tenham também no meio do caminho. Então, diversões aliás, o próprio Bazar falou, dificilmente o Lucas atrasa, aconteceu alguma coisa, já imaginou que de fato, mas fica tranquilo. Aliás, eu também brinco dizendo que hoje a gente está acostumado a não mais o atraso agora, que qualquer 2 minutos já todo mundo estressado, porque todo mundo imagina que está todo mundo conectado 100%. Né? Aqueles 5 minutos foram abolidos em videoconferência. Então, você tem que, ainda que você está atrasado, falar obrigado por vocês terem me aguardado, certo? Então, mas, Lucas, por favor, se você puder continuar, e depois a gente vai para a Laura. Esse formato que o Bazara comentou, acho que é bastante produtivo, menos PowerPoint, mais TED Talk, acho que isso é mais interativo. Então, fique à vontade aí para compartilhar um pouco da sua experiência e falar sobre isso, tá bom, Lucas? Por favor. Fechado. Obrigado, Ronaldo. Assim, pessoal, primeiro, obrigado pela atenção de todo mundo hoje de manhã. Eu costumo brincar que é super difícil falar depois do Baza pela quantidade de informação que ele consegue trazer e guardar junto com ele, que é absurda. Então, eu não costumo falar para ele o que eu vou falar, para não dar ideia para ele e ele não abordar os temas. Então, assim, muito do que a gente queria trazer para vocês hoje de realidade é o lado um pouco mais prático do que a gente viu, do que está acontecendo na mudança da carreira, especialmente do público de finanças, e o que está exigido do mercado. Né? Óbvio que a gente vai falar mais depois sobre isso e fazer as perguntas, mas talvez para dar um panorama geral para vocês. Né? Nós viemos de um segundo semestre de 2019, em que a gente, contexto geral do mercado de recrutamento e seleção, o grande boom eram das vagas de M&A, das vagas de planejamento financeiro e das vagas de reporting. E aí a gente começou 2020, como todo mundo bem lembra, acho super bem engatilhado para isso, considerando quantidade de IPOs e etc, etc, etc. O que existia de business finance direcionado de posição no mercado era muito grande. E isso, de repente, em março, começou a reduzir, e a gente viveu entre março e meados de agosto, setembro, algo muito parecido com aqueles que já estavam trabalhando e lembram bem, talvez, que a gente viveu entre 2015 e 2017, que a gente tinha uma mesma realidade e, de repente, do dia para a noite, a gente começou a ter um boom de vagas de auditoria, de compliance interno, seja para qual área for de finanças, e controles como um todo. Por quê? Por tudo que aconteceu e por virtude de uma demanda de questionamento financeiro que tinha muito grande. E a gente viu muito isso acontecer no ano passado, e depois uma reviravolta de novo no último quarter do ano. Eu diria que Q4 nós vimos entre outubro e dezembro, de novo o boom das posições de M&A, de planejamento financeiro, de business finance como um todo, e por aí vai. O que aconteceu com tudo isso, né? Até para trazer para vocês, que nós conseguimos observar e ter aqui dentro. Primeiro, algumas mudanças sensíveis no que é esperado das pessoas, ou seja, o mercado, por um lado, começou a esperar coisas diferentes de nós profissionais de finanças, tanto nas nossas hard skills quanto nas nossas soft skills. Eu acho que a gente vai abordar um pouco disso hoje. Então, foi a primeira coisa. A segunda, que foi um tema que o Baza falou aqui também, foi um período de questionamento. Então, como as empresas se questionaram muito sobre como iam conduzir, o que iam fazer para o seu próprio negócio,
esse período de questionamento gerou essas novas necessidades dentro do mercado, do tipo de posição, dos hard skills, dos soft skills e etc. E, evidentemente, com as pessoas também. Então, foi o período em que eu mais conversei com vocês, profissionais de finanças, no ano passado, que as pessoas passaram a repensar carreira, passaram a olhar e falar, putz, talvez eu não queira estar nesse BO desse tamanho, com essa pressão toda tal. Eu quero empreender, quero fazer uma coisa diferente. Eu tive, para vocês terem ideia, um profissional que era da área de techs, uma pessoa super potencial dentro da área, estava para virar gerente numa empresa muito interessante para a maioria, e ele optou por desistir da carreira de techs e abrir uma mecânica, porque ele é apaixonado por carros. Então, assim, foi um ano de puro e total questionamento, que gerou com que as pessoas pensassem de forma diferente e que as empresas esperassem coisas diferentes de nós. Então, hoje, quando a gente fala de transição de carreira, não tem como não olhar para o que aconteceu nos últimos 12 meses e pensar, putz, para eu pensar numa transição de carreira, o que eu quero e o que o mercado quer. E eu acho que são temas importantes para a gente abordar aqui hoje, né? Então, a primeira coisa que eu acho determinante, assim como o Basa, eu tento ler a mesma quantidade de informações que o Basa, mas é difícil. Mas no ano passado, um dos professores do MIT, ele é um professor de marketing corporativo do MIT, e ele soltou uma pesquisa, ele fez uma pesquisa e soltou um estudo no qual ele falou que a grande mentira da nossa década foi a questão do faça o que você ama, não faz o que você precisa ou quer só. E é uma pesquisa curiosa, porque foi um conflito muito grande com tudo que vinha sendo falado na pandemia, que era exato oposto. Foque naquilo que você deseja fazer, foque naquilo que você ama. E muito desse contexto, ele traz o fator de, olha, existe um mundo corporativo que exige XYZ das pessoas. E existe um mundo em que você faz o que você quer e aquilo que você ama. E existe o meio do caminho, que dá para encontrar as duas coisas. E hoje, cada vez mais, as empresas tentam encontrar as duas coisas. Por isso que o assunto mais falado em todas as nossas reuniões ano passado com CFOs e com o pessoal de RH recrutando para as posições de finanças era a cultura da empresa. Não se falou mais do que qualquer outro assunto quando a gente ia contratar uma pessoa do que a parte cultural e os soft skills das pessoas. Por quê? Em virtude do primeiro tema que o Basa tocou, principalmente. A necessidade de você se autoconhecer e ter uma capacidade de ter a sua mente tanto aberta para as novas realidades e necessidades do mercado, quanto em paz com aquilo que você está fazendo, foi uma necessidade gritante do mercado. Aqueles de vocês, às vezes, que são líderes hoje dentro das empresas de vocês, é muito mais fácil você gerir uma pessoa e ser gerido por uma pessoa que está bem com a vida e bem resolvido, mentalmente falando, do que você gerir uma pessoa que passa por um turbilhão de emoções a cada 15 dias, que passa por uma vida super inconstante a cada 15 dias e que você tem que constantemente lidar com problemas que a gente chama hoje do que é o mental health, que é muito abordado. Então, um dos primeiros temas que foi abordado conosco nesse último ano é a questão cultural e a questão de essa mental health em dia das pessoas, né? E quando você fala sobre isso, não tem como abordar o tema o que as pessoas querem, o que as pessoas amam e o que as pessoas realmente desejam fazer. Tá? Então, eu tive CFOs que no ano passado deixaram empresas que eles batalharam muito para entrar, que estavam naquele baita momento, soltar IPO, etc., porque eles viram que não era mais aquilo que eles queriam. Eles queriam estar num business menor, um negócio que eles acreditassem. Nós temos alguns parceiros em segmentos, vamos colocar dessa forma, não tão bem vistos ou ingratos do mercado. E o ano passado foi o ano mais desafiador para recolocar pessoas em alguns desses parceiros. Então, quando você pega hoje em dia o segmento, por exemplo, de tabaco ou o próprio segmento de serviços financeiros, ambos que foram muito demonizados aí por motivos diferentes e por crenças diferentes por muitos anos, quando você pega momentos de autoquestionamento, ficou cada vez mais desafiador você recolocar pessoas nesses segmentos, por exemplo, que não realmente acreditavam no que aquilo ia fazer de bem para as pessoas ou que simplesmente não ligavam. E isso diminuiu muito, porque as pessoas cada vez mais se importam com a cultura e com aquilo que eles efetivamente estão fazendo para a mudança. Então, essa primeira mudança e reflexão do mercado foi determinante para que isso acontecesse. A segunda mudança que eu acho fundamental, que eu mencionei aqui para vocês, é sobre os hard skills. Nós vimos no ano passado uma transição de que, até março, a gente só ouvia, eu quero gente que olhe para o negócio, que
que faça com que o negócio prospere, que saiba direcionar mais e tal. E aí, em 6 meses depois, a gente começou a ter um boom de posições de tesouraria, posições de compliance, posições de auditoria interna. Então, 3 meses depois, porém, tudo aquilo voltou. Então, o que é esperado hoje em termos de hard skills das pessoas? Nunca foi tão desafiador fazer um processo seletivo, tá bom? Por quê? Porque une tudo que a gente ouve agora de soft skills, do que aquilo que as empresas esperam do ser humano, mais um hard skills de altíssima qualidade. O Brasil hoje é um ambiente altamente competitivo e todos vocês envolvidos em áreas financeiras sabem muito bem disso. Então, a necessidade da pessoa, seja numa área mais contábil, mais tesouraria, mais tributária, ela é fundamentalmente baseada em hard skills profundos daquela área. O que representa um grande desafio, especialmente para aqueles que estão em cargo de gestão de áreas múltiplas dentro do seu negócio. Então, o que as empresas hoje cada vez mais buscaram? Profissionais mais sêniores dentro daquele perfil e vertente de negócio que eles possuem, com alta profundidade de conhecimento em um assunto, mas que tenham capacidade de aprender ou desenvolver algumas outras competências em algumas outras áreas para serem gestores. Em outros casos, o que nós vimos? Algo que é muito comum em empresas multinacionais de tecnologia, principalmente, que você tem especialistas muito fortes e até em níveis, por exemplo, de diretoria ou C-level até, mas sem gestão de pessoas, que têm uma especialidade muito grande em um assunto e tocam a vida da forma como ela é. E nós começamos a ver esse tipo de impacto, esse tipo de demanda em empresas nacionais, às vezes de grande, às vezes de médio porte, coisa que era muito atípico até antes do ano passado. Então, essa necessidade de profundidade de conhecimento em um assunto, ela se tornou muito grande, até mesmo para gestores de grandes áreas. E quais são os assuntos mais demandados? Putz, depende muito da sua área, depende muito da demanda da empresa. Mas quando você fala hoje, por exemplo, do que tange toda a estrutura de controladoria, hoje não tem como falar de controladoria sem você ter um conhecimento profundo do que existe de normas e reportes e relacionamento, por exemplo, com órgãos reguladores dentro do ambiente que você está. Não tem como você falar hoje de tax sem você ter um grande conhecimento do impacto que aquilo pode gerar para o negócio. Então, uma pessoa que tem um comportamento focado no planejamento tributário, menos do que compliance do que era antigamente, porém. E quando você olha para estruturas de planejamento financeiro, por exemplo, a maior demanda são as pessoas que realmente consigam operar como se estivessem na frente do negócio, como se fosse uma pessoa de vendas, como se fosse uma pessoa que está na negociação com o cliente, mas que tem a mentalidade e o embasamento financeiro que a gente tanto precisa. Então, quando você fala de hard skills, nunca foi tão exigido, sejam eles certificados ou sejam eles as competências técnicas fundamentais que a gente aprende no nosso dia a dia. Então, acho que esses pontos têm sido determinantemente fundamentais. E eu acho que um tema que eu queria fechar, porque até para a Laura poder falar, que senão ela me mata aqui, é o tema que ano passado teve um boom e explosão dentro da área financeira e de todas as outras áreas, que é o tema diversidade. Há torno de mais ou menos 2 anos, a gente começou a direcionar, por exemplo, com alguns parceiros que nos pediram, posições de liderança dentro das áreas de finanças exclusivamente para mulheres. E tinha sido uma novidade, porque até então, até 2018, 2019, não se pedia esse tipo de coisa, era muito mais uma iniciativa que nós tínhamos, por exemplo, de balizar, não, conheça 3 mulheres, conheça 3 homens para posições, tente balancear o seu time na equilibrar o gênero do time, né? E em 2019 foi a primeira vez que eu ouvi um cliente falando, olha, eu gostaria de fazer uma posição de liderança feminina aqui para a nossa diretoria financeira, exclusivamente 100% para mulheres. E desde 2019 para cá, o que começou a acontecer? Nós começamos a fazer cada vez mais posições de liderança dentro de áreas de finanças que fossem direcionadas só a um público específico que representa algum tipo de diversidade. E, obviamente, com todas as reflexões e tudo que aconteceu no ano passado de movimentação, foi um boom desse tipo de movimento. Por quê? Porque as empresas precisam de soluções diferentes. E não existe como você ter soluções diferentes sempre mantendo o mesmo status quo, das pessoas que sempre estudaram no mesmo lugar e sempre pensam da mesma forma e têm o mesmo viés cultural e etc. Então, essa transição de mentalidade das empresas e elas esperarem uma possibilidade de saber solucionar coisas de forma diferente e problemas de formas diferentes que as empresas começaram a nos trazer tem sido muito interessante. Por quê? Porque essa necessidade de diversidade no público de liderança financeira não era um negócio tão forte, tão abordado anteriormente. E hoje em dia tem cada vez mais sido em todas as nossas vertentes. E eu acho que esse é um tema que,
quando você vai abordar numa transição de carreira, não tem empresa que eu conheço, não vou falar que não tem, mas 80% dos nossos parceiros hoje nos pedem algum tipo de diversidade quando a gente vai falar sobre a transição de carreira de um profissional e como que ele vai se movimentar. Então, se você hoje pensa numa movimentação de carreira, ou está fazendo uma movimentação de carreira, ou acabou de fazer, saiba, 80% dos nossos parceiros hoje dentro de áreas financeiras, eles observam para ver se essa pessoa tem a competência de pensar de forma diversa. Às vezes, essa pessoa não representa exatamente uma diversidade, quando você olha e bate o rosto nela, mas assim, a mentalidade de diversidade e efetivamente ser uma pessoa da diversidade é algo que as empresas têm sido observadas muito. É algo que, inclusive, a própria Laura tem liderado dentro da nossa disciplina de finanças, então, queria até aproveitar, a gente tem até algumas perguntas pré-programadas aqui para o pessoal, mas antes da gente entrar, acho que é importante ela falar desse tema também conosco. Tá bom, Lucas, obrigado. Ô, Laura, falaram que o Lucas falou que ia ser difícil falar depois do Baza, agora para você com uma tarefa depois do Baza, então, o que você falar agora fica tranquila, pode contar sua experiência sem se preocupar muito. Exato. Então, Laura, seja bem-vinda aí, Laura. Obrigada, Ronaldo, bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite, né? É um tema que é muito gostoso da gente falar, a gente respira mercado de trabalho todos os dias, né? É o que a gente faz. E é um prazer sempre poder ajudar os profissionais, as profissionais com insights, né, da nossa experiência aqui. Bom, para quem não me conhece, eu estou na Page desde 2016, né? Atualmente eu recruto para finanças dentro da nossa estrutura de Michael Page, né? Então são posições de média gerência, né? Até um C-level inicial. Então a gente lida, né, com esse tema de finanças e com esse ponto de transição de carreira com bastante frequência. O mais interessante, assim, só dando um panorama geral depois do base, e hoje já trouxeram pontos muito importantes, foi perceber que o ano passado, né, especialmente durante a pandemia, a gente viu que finanças é uma das áreas assim mais estratégicas da companhia, né? Continua sendo, né? Continuará sendo uma área que a gente precisa ter pessoas importantes ali, estratégicas o suficiente para tomar decisões difíceis, especialmente durante a crise, né? Então, ouvindo uma série de CFOs e profissionais da área, a gente percebeu 3 pontos principais, né, nesse contexto que deve perdurar mesmo depois da pandemia, né? Então, é um olhar muito forte para as pessoas, né? Então, quando a gente fala proteção de pessoas, é a cadeia como um todo. Então, pessoas, né, profissionais dentro da empresa, clientes, fornecedores. Então, esses profissionais de finanças, especialmente quem está em posições de liderança, né? Então, head de finanças, posições gerenciais, foram as pessoas que deram as calls, né? Falaram o que vamos fazer em relação a pagamento de fornecedores, renegociar prazos, como a gente olha para a nossa estrutura de pessoas dentro de casa e garante, né, que elas vão ficar bem, custos. Então, proteção de pessoas foi um dos pontos mais ouvidos. Proteção de caixa também, que é um tema que ainda continua. Então, como e onde conseguir crédito, né? E nessa época a gente viu como o networking foi importante, né, para esses profissionais, o relacionamento bancário foi muito importante, né, não à toa posições de tesouraria, por exemplo, foram muito demandadas, né, onde investir para otimizar a receita, né, que momento, que timing a gente entra para retomar projetos que foram parados. E terceiro pilar é realmente analisar oportunidades, né? Então a gente precisa desse profissional de finanças preparado para estar atento, né, e atenta ao momento certo de trazer, de trocar pessoas, de retomar projetos, né, de falar com a concorrência, de pensar em novas estratégias. Então, acho que por tudo isso, o profissional de finanças foi um profissional assim muito demandado o ano passado, especialmente em posições de planejamento financeiro, posições mais generalistas, né, que olham para a empresa como um todo. E quando a gente fala desse perfil mais demandado, acho que 2 pontos que o Baza e hoje acabaram trazendo que é muito importante reforçar finanças não pode ser mais aquela área de back-office, né? Não pode ser mais aquela área que só fala de número. Essa pessoa, né, esse profissional precisa falar de negócio, né? Precisa traduzir o número, né, para as áreas do front, né? Então,
dentro do universo do negócio, esse profissional precisa saber entender como que o número impacta lá na frente, como que eu trago essas informações para quem não fala financeiro, né, para quem não é da área de finanças, né, como eu trago essas pessoas para perto para, né, que todas entendam que estamos na mesma companhia, temos as mesmas metas, né, e a área de finanças é uma área que traz muito input para o negócio. Então, esse profissional de finanças precisa estar no negócio. E uma outra habilidade muito importante, que é quando a gente fala de soft skills, isso ainda é muito forte, é aquele profissional que sabe transitar por todas as áreas, né? E aí a gente exige desse profissional uma empatia, né, e uma conexão com as pessoas. Isso é soft skill, né? Isso é realmente você ter o tato ali de criar relacionamento, de ser esse business partner, né, das áreas. Então, sentar junto, entender as dores, né, e entrar como alguém que vai trazer mais solução, né, e menos regra, menos problema. Então, ter esse tipo de informação, né, que a gente está trazendo aqui, ajuda bastante os profissionais a pensarem nessa transição de carreira também, né? Então, a gente enquanto profissional, especialmente o de finanças, precisa olhar para dentro e entender, poxa, eu sou esse profissional hoje dentro da estrutura da minha companhia, né? E se sim, que tipo de exemplos eu tenho para contar isso para o mercado, né? Então, que tipo de projetos, né, de exemplos práticos mesmo eu tenho para mostrar para aquela empresa contratante que eu posso ser a pessoa, né, ideal, especialmente quando a gente fala desses pontos de negócio, de soft skills. E aí é o ponto que o Gia trouxe, né, sobre mais mulheres na área de finanças. De fato, foi uma demanda assim que a gente teve o ano passado, uma demanda muito feliz, né, para a gente. Muito por conta que, por mais que nós mulheres, né, ainda alcançamos bastante espaços de poder, a gente ainda não está no topo da hierarquia, né? Então, muitas mulheres conseguem chegar em posições de gerente financeiras, gerentes de FP&A, de controle, mas quando a gente olha para a diretoria, para CEO, para cargos de conselho, ainda somos minoria. Então, as empresas precisam começar a contratar mais mulheres justamente para treiná-las, né, e darem a oportunidade para que elas cheguem no topo da hierarquia e estejam nos conselhos, né, que é onde realmente acontece todas as estratégias da companhia, para onde ela vai. E se não tiver mulher ali, não vai cascatear para as mulheres da base. Então, por isso, por essas e outras, né, que a gente viu uma demanda bem forte para mulheres em finanças. E é isso, acho que agora a ideia é realmente a gente entrar nas perguntas, né, o Jean, Baza. Ronaldo, Obrigado. se você me permite, eu tenho um Primeiro, CFO... agradecer a Laura aí, acho que só uma contribuição importante, a gente está falando tanto de diversidade, Laura, e eu tenho vivido isso também bastante, muito mais até do que a preocupação só da participação, né, e ter a diversidade não só de mulher é parte dessa diversidade, mas de outras características de pessoas nas áreas. A gente tem visto também um esforço no board das empresas de atraírem mulheres para conselheiras. E você não consegue atrair se você não formar essas pessoas. Não é simplesmente você botar alguém lá por uma característica específica. Então, acho que tem um trabalho, é uma jornada que a gente já está e tem visto isso muito forte mesmo no intuito das empresas se prepararem para isso. Lucas, desculpa, pode seguir aí, eu já vou passar. Tem alguma série de perguntas aqui que eu recebi aqui, estou ansioso para fazer a pergunta para vocês aí, para a gente debater aí. Eu tive um CFO, eu ia falar, as primeiras são as mais difíceis, né? Mas eu tive um CFO meu, ele não pôde participar hoje, mas eu conduzi a recolocação dele em dezembro do ano passado. Eu estava falando com ele que a gente ia participar aqui, o que a gente ia falar, ele falou, meu, eu tenho uma pergunta que eu te fiz que seria legal você abordar para outros colegas meus da área financeira, não sei se o pessoal concorda. Eu sei que o Baza já fez uma live sobre isso no Instagram, que é como abordar o tema do downgrade salarial. Em momentos de pandemia, em momentos de retração econômica, a gente sabe que muitas vezes as empresas optam por diminuir o salário de alguns dos profissionais, ou por tudo que a gente viveu no ano passado, às vezes a gente que estava com o salário muito inflacionado, foi desligado, ou está disposto a realmente fazer um downgrade salarial pela oportunidade que sempre quis, e costuma ser um tema que ainda é um tabu para as empresas, porque a empresa sempre pensa, poxa, aquela pessoa ganhava X, ela vai vir aqui para ganhar 75% do X. Se ele receber uma proposta de daqui 3, 6 meses do X ou do X mais 1 de novo, ele vai sair, prefiro não seguir em frente com essa pessoa. E foi um tema que eu tive que ajudá-lo, porque ele fez essa transição em dezembro, e eu ajudei ele em como explicar que ele estava disposto a fazer esse downgrade salarial por aquela oportunidade. Eu acho que esse é um tema que todo mundo, quando tem oportunidade, pergunta para a gente porque gostaria de fazer o downgrade e fazer com que a empresa se sinta à vontade.
Então, se você me permite começar com essa base, eu sei que essa você tem de core salteado, acho que é uma boa. Tá ótimo, Lucas. Podemos fazer essa sua pergunta de primeira aí sobre tratamento de downgrade. Então, se quiser aí, vamos fazer as perguntas abertas. Pode, o Baza comenta, depois Laura, Lucas, fiquem à vontade para fazer complementos disso, tá bom? Vamos lá, Baza, por favor. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, de novo, aqui vai ser um bate-papo aqui, muito de trazer a nossa experiência, mais do que teoria, o que a gente tem visto nas dinâmicas de processo seletivo. É claro que quando a gente fala do salário, é um ponto extremamente relevante e determinante para a contratação. Mas um ponto que uma empresa sempre vai avaliar, o primeiro aspecto é qual que foi a construção que você teve ao longo do tempo. Então, isso diz o quanto você teve da sua jornada para chegar nessa posição, para chegar nesse salário, e isso é o que a empresa eventualmente vai analisar. Quanto tempo você estava com aquele salário anterior, o quanto que isso efetivamente hoje, do ponto de vista salarial, faz a diferença para você. Então, esse é o recorte financeiro mais básico. E depois entra no segundo aspecto, que é o quanto essa empresa entende que o que você está buscando está alinhado com o que a gente vai oferecer. Porque talvez quando a gente fala de processo seletivo, é muito nítido a gente começar a falar, o profissional tem o que a empresa busca, como é que eu avalio se o profissional tem isso? Agora tem o outro aspecto, que uma coisa é o profissional ter o que a empresa busca, o outro aspecto é a empresa ter o que o profissional busca. Porque a gente sabe que a gente vai conseguir extrair o máximo do nosso potencial se a gente estiver motivado por fazer aquilo. E quanto mais estiver aderente, maior a chance da empresa entender que, poxa, aquele vale, muitas vezes, num salário um pouquinho menor, pode fazer a diferença. Entre o outro aspecto também de ver o crescimento, o quanto que esse profissional tem de ambição. Muitas vezes a preocupação da empresa, mesmo que ela possa atingir aquele salário, se é um profissional muito ambicioso que quer crescer no curtíssimo prazo, no curto prazo, e a empresa não tem essa perspectiva, a empresa tem o receio de contratá-lo também, porque sabe que muitas vezes ele pode sair mais rápido, mesmo que ele veio com salário. Então, o alinhamento, primeiro, o profissional ter o que a empresa está buscando, depois ter o fit cultural, então assim, é o profissional que se enquadra dentro do modelo de comportamento e valores da empresa, e a partir daí depois você tem um alinhamento de expectativas. Então, quando você faz a junção de todos esses fatores, é onde efetivamente você consegue, lembrando que não tem profissional bom ou ruim, tem o profissional mais adequado para aquela empresa, naquele momento que a empresa vive. Esse é um fator fundamental. Vamos lá, Laura. Uma pergunta veio do Lucas, agora você é a próxima. Se quiser comentar também, Lucas. Esse ponto que o Baza trouxe foi muito interessante porque geralmente nos vem demandas aqui, especialmente no ano passado, de empresas que falam, Laura, preciso desse profissional com essa maturidade, com esse nível de experiência, só que eu só tenho esse budget aqui, tá? A gente consegue encontrar? E assim, a gente não faz milagre aqui. Então, assim, o que eu falo? Quando esse profissional que está disposto a um downgrade salarial, muitas vezes ele traz a experiência que aquela empresa precisa, está flexível no budget, então vai entrar no budget que aquela companhia tem. Então, sempre falo, é uma grande oportunidade da gente trazer uma pessoa que nos traz mais experiência, né, que a gente precisa, e que topa o salário que a gente pode oferecer, né? E aqui a gente respira isso, eu já vi de tudo um pouco, né? Desde profissionais que ninguém falaria que sairia em 1 mês, 3 meses e acaba saindo, porque a vida acontece. Então, é sempre um risco esse ponto da remuneração, mas é um risco contratar pessoas no geral, né? Então, sempre falo, quando a gente entende quais foram as motivações das passagens anteriores, né? Quando o profissional mostra que fez a sua conta, né? Então mostra que está tudo bem mesmo fazer esse downgrade, que é pelo desafio, que é pela companhia, vamos apostar, né, nessa pessoa, porque sempre vai ser um risco, né, em contratar pessoas, então vamos tentar mitigar os outros riscos envolvidos, mas realmente o que a gente fala para os profissionais não tem muito a resposta certa, é muito a construção que você traz, né, das passagens anteriores, do porquê que você quer isso agora, e da empresa dar esse voto de confiança e trazer um profissional muitas vezes mais sênior dentro do budget. Não sei se eu vou só agregar, a gente recebeu uma pergunta aqui já do público, acho que tem a ver também com essa questão da remuneração, mas para vocês, eu acho que isso tem sido também um fator importante. A gente viveu, principalmente nessa questão da crise, aí uma mudança muito grande cultural das empresas, e todo mundo está assim, dizer que alguém realmente domina
tudo que está acontecendo é muita pretensão, né? Mas o quanto a idade está impactando na transição, seja positivo ou negativamente, né? A gente via no passado por um lado, uma busca muito grande, cada vez mais por jovens, pela questão da energia, da dinâmica, etc., e uma dificuldade dos mais experientes, vamos chamar os mais velhos, porque eu já posso me encaixar nesses mais velhos também, os mais experientes com a dificuldade de recolocação. A pergunta é o quanto isso está impactando positivo ou negativamente, e eventualmente até se tem algum setor que tem alguma diferenciação que vocês tenham visto. Então, aí, podem ficar à vontade aí para comentar. Como o Bas e a Laura falaram, Lucas, para você, depois volta para o Bas. Vamos fazer um bate-bola aqui para todo mundo falar um pouco. É legal pegar as perguntas fáceis também, então é mais gostoso. Eu tenho uma separada para vocês aqui, essa aqui eu vou fazer questão de fazer para todo mundo. Mas assim, esse é um tema que corriqueiramente as pessoas perguntam nesses tipos de fórum, porque impacta todo mundo, tá? Em todos os níveis de posição, seja eles mais júniores ou mais sêniores. E é um tema que a gente costuma abusar do excesso de sinceridade muitas vezes para garantir que todo mundo sabe exatamente o que a gente ouve desse lado como recrutadores frente ao mercado. Historicamente, você tem uma divisão muito grande, e aí respondendo antes o fim da pergunta, tá, Ronaldo, que é a característica cultural da empresa, ou às vezes impactada pelo segmento, tá, mas muito mais pela cultura da empresa. Então, empresas um pouco mais tradicionais, empresas mais consolidadas, elas têm inclusive uma preocupação em muitas vezes não trazer um profissional que seja muito jovem de vida, para cargos, às vezes, um pouco mais sêniores ou cargos já de gestão um pouco mais pesada ou mais executiva. Pela falta, muitas vezes, de experiência, ou pela falta de pista, ou pela falta de ter passado por uns buracos e umas lombadas aí na vida. Tá? Então, existe esse lado cultural. E existe o outro lado cultural, que a gente viu avançar muito nos últimos, especialmente 5 anos aqui no Brasil, das empresas que começaram como startups ou incubadoras, ou etc., essas empresas mais jovens, que têm por característica cultural querer perfis de pessoas que também são, sim, jovens de vida. Então, acho que a questão cultural, ela impacta muito mais nessa resposta do que qualquer outra questão. Mas acho que um dado importante e muito relevante, o ano passado foi o ano que a gente mais recolocou pessoas de idades mais próximas aos 60 anos do que a gente tinha feito antes em posições de liderança de finanças. E tem um motivo por isso, que é o que a gente falou em algumas ocasiões aqui. As empresas, elas buscam por segurança de informação e segurança de saber o que está acontecendo, cada vez mais. E isso, obviamente, numa pessoa que teve uma carreira de mais longo prazo já, ele tem esse tipo de reflexo. Então, e aí sendo muito transparente com vocês, em 3 posições que eu fiz no ano passado de diretoria financeira, eles me pediram especificamente profissionais acima dos 50 anos. Eles falaram, olha, a gente não se sente tão confortável com uma pessoa na diretoria financeira que não tenha já uma vivência um pouco diferenciada, com mais longo prazo, que tenha vivido isso, que tenha vivido aquilo, crise de 2008, 2009, passou por isso já num cargo gerencial, talvez tenha vivido um pouquinho dos anos 2000, 2001, para ver que realmente é um desafio de vida mesmo, implantação de série de processos diferentes. Então, eu comecei a ter esse sentimento que as empresas cada vez mais gostam de ter perfis de pessoas que viveram mais e passaram por mais barreiras na vida para saber exatamente o que está acontecendo e, número 2, o que querem. Como a gente falou, acho que eu falei no comecinho, a pandemia fez todo mundo se questionar de vida. Normalmente, quem está na faixa, e aí falo até pelo nosso time, quem está na faixa dos 25 a 35 anos de idade, está muito mais sucinto a repensar a vida, ou repensar o que quer, ou repensar aquilo que está a fim de fazer, do que as pessoas que já passaram de uma certa fase de carreira e sabem exatamente o que querem, sabem exatamente o que querem fazer e onde querem estar. Porque já passaram por essa arrebentação de vida, de reflexão. E as empresas, a gente tem sentido no ano passado que cada vez mais buscam esse tipo de experiência e esse tipo de vivência já, para garantir que dentro de casa você tem gente que está engajado, que sabe o que está fazendo e que tem menos preocupações com o que está do lado de fora da empresa e mais simplesmente foco no trabalho a ser performado. Então, é uma pergunta que hoje, felizmente, Ronaldo, eu tenho uma resposta diferente do que a gente dava alguns anos atrás, que a gente estava vendo muito esse negócio do
a pessoa na liderança daquela posição, ela queria se ver naquele cargo há uns 5, 6 anos atrás. Porque, invariavelmente, como ser humano, a gente quer contratar alguém que seja parecido com a gente. É uma questão biológica que está programada na gente, que a pessoa tem que pensar que ele tem que agir diferente. E cada vez mais as empresas têm pensado em agir diferente, em falar, olha, quero uma pessoa que seja diferente da pessoa que está na liderança dessa posição, ou quero uma pessoa que seja efetivamente mais sênior, que saiba o que quer. Então, é um impacto que a gente enxerga já vindo do ano passado mais positivo do que em anos anteriores, sinceramente. Mas, Laura, querem comentar algo sobre a questão de idade ou podemos ir para a próxima? Talvez o ponto só que eu adicionaria, Ronaldo, a gente fala hoje muito de inclusão, né? E a gente pode falar de gênero, pode falar de raça, orientação sexual, invariavelmente a gente vai falar de idade também. Só que eu sempre costumo só pontuar que diversidade é diferente de inclusão. Diversidade é você convidar pessoas diferentes para a festa. Inclusão é tirar elas para dançar. Então, mesmo as empresas que hoje vêm falando de, poxa, vamos colocar uma lista de candidatos com mais mulheres, com pessoas de minorias, de nada vai adiantar se você não preparar a sua liderança para receber essas pessoas. Então, esse eu acho que é um cuidado de uma transformação cultural que as empresas hoje, se não fizerem, não vai adiantar de nada trazer os diferentes. Isso vale também para a idade, para você também, aquela pessoa não se sentir um peixe fora d'água, porque o ser humano ele busca ser aceito pelo grupo para poder continuar. Não é à toa que hoje em dia um dos temas mais deixados de lado pelas empresas, que mais impactam em alguém ter sucesso quando é contratado, é o onboarding. Talvez daria para a gente fazer um webinar só para falar disso. Inclusive, é um tema que eu adoro falar também. A gente muitas vezes acha que contratei a pessoa, ela é boa, ela tem experiência, é só soltar ela dentro da empresa que ela vai dar certo. E 1 a cada 6 profissionais contratados pedem demissão ou chegam a pensar em pedir demissão nos primeiros 90 dias. Então, só um ponto também relevante para deixar para todo mundo que vai começar numa nova empresa, que está participando do processo seletivo, desse cuidado tão importante quanto encontrar uma boa oportunidade, se integrar depois, ter um processo para essa integração dentro da nova empresa. Só para reforçar esse ponto que você falou do onboarding, que é o seguinte, a gente, né, como empresa de consultoria, é um dos fatores preponderantes para nós, exatamente é porque a gente contrata bastante gente, vocês sabem disso, né, porque a gente discute bastante sobre isso e você tem certeza já atuaram para empresas de consultoria aí. Essa condição, ela é importante, mas mais do que você contratar, como é que você retém essas pessoas? Você tem que ter um programa que a gente chama de mentoria para acompanhar individualmente cada um dos novos contratados para garantir que ele está se adaptando, que ele está entendendo, que ele está... Porque senão o nosso turnover de entrada é altíssimo. Toda vez que a gente deixou de cuidar dessa questão do onboard, os índices subiram assim significativamente. O nosso turnover, e aí tudo representa, né? Custo, tempo, você não retém. Então, para nós, isso aí é mandatório e entendo perfeitamente o ponto aí. Mas vamos lá, Laura, por favor. Quer comentar alguma coisa? Senão, vamos para a Vou aproveitar, então, lá. Não sei se tem alguma consideração, não, sobre isso. Quer comentar? Senão a gente vai para... Tá bom. A próxima pergunta que eu teria, até por curiosidade, né? Assim, eu estou acabando de ler aquela biografia do Obama e ele menciona uma parte do livro que ele menciona que ele entende que motivação compensa determinada falta de conhecimento ou de skills. Achei interessante isso, nunca tinha refletido. Queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre essa questão da motivação para algumas pessoas que não necessariamente teriam todas essas competências. Se isso realmente, na experiência de vocês, é fator determinante na performance, na avaliação dessas pessoas. Vai lá, Laura. A vontade. Pronto, você começa. Eu começo. Acho que hoje, mais do que nunca, né, as empresas querem conhecer mais a fundo, né, os profissionais que elas estão contratando. Isso envolve muito conhecer a personalidade, né, a vida pessoal, o que motiva essas pessoas. E quando esse profissional demonstra uma vontade genuína de
olha, eu reconheço que eu ainda tenho pontos de desenvolvimento, eu reconheço que eu preciso trabalhar isso, né, seja uma soft skill ou uma qualificação técnica específica, e eu vou atrás, seja através de um curso, de livros, de mentoria, de networking, enfim, isso já conta muitos pontos para a empresa, né? Do tipo, poxa, eu quero você aqui, né? Porque me parece que você é curioso o suficiente para ir atrás, né? Vai atrás do que não sabe, tem essa proatividade. Então, é como você bem falou, né? Impossível a gente saber de tudo o tempo todo, né? Então, especialmente quando você está ou entrando em um segmento novo, ou um porte de companhia diferente, ou vai entrar num desafio que às vezes você talvez não tenha vivenciado ainda naquele formato, você demonstrar isso, assim, é um divisor de águas, né? Base, Jean. Talvez o que eu posso complementar, eu gosto muito da definição do Bernardinho, que ele diz que ninguém motiva ninguém. Você é motivado por 2 fatores, ou por paixão ou por necessidade. Então, quando a água bate ali, você se motiva e vai atrás, ou quando você é apaixonado pelo que você vai fazer. E o problema de você ser motivado pela necessidade é que muitas vezes a necessidade passa. E aí onde você encontra a frustração, quando você tem alguém que ganha muito bem, e ele vai tolerando aquilo a determinado momento onde o dinheiro não é mais o diferencial, e aí a pessoa entra naquele conflito e muitas vezes vai procurar algo diferente. Já pela paixão, é onde efetivamente você pode não ter todas as ferramentas, mas aquela energia, a vontade faz que você encontre outros caminhos. Da mesma forma que alguém extremamente competente, mas que não está motivado para fazer aquilo, não necessariamente vai entregar. Então, não quer dizer, é claro, que eu motivado vou me propor fazer uma cirurgia no cérebro, eu não sou neurocirurgião, então, claro, tudo tem limite na vida, mas muitas vezes aquela distância que não é tão grande, você pode sim compensar com uma motivação. Tá ótimo, Bazar, obrigado. Temos também uma pergunta aqui mais uma pergunta do público, que eu vou mesclar com uma outra, né? Que também são 2 perguntas que vieram. Como é que você trata a questão, por exemplo, de desligamento anterior, né? Quando você tem a saída do emprego por performance, né? Então você saiu e não foi bem avaliado, como é que você trata isso no momento de você estar fazendo uma entrevista? E também como é que assim, determinadas limitações que você tenha por ou mudança, porque a empresa quer que você vá para outras áreas e você tem que dizer que não pode. Quer dizer, como é que você trata essas condições que muitas vezes são adversas na entrevista e que, para alguns entrevistadores como vocês, tenho certeza, são fatores que o cara fala, quando ele já falou isso, você vai lá e já tica no formulário dizendo no go, certo? Quer dizer, então, como é que evitar esse xizinho de que se essa questão falou, já é um problema, como é que isso, para suavizar ou para tentar ponderar isso e não... Porque às vezes tem muitos candidatos, a gente sabe que no momento de crise desse, a competitividade por vagas é muito maior, então qualquer erro pode significar que a pessoa é eliminada, né? Às vezes tem muita gente sendo entrevistada, às vezes o detalhe é que tira a pessoa do processo. Então, por favor, aí. Pode começar pelo Lucas, já que foi o último que falou, depois bota aí para o pego as não conflituosas, né? Tá legal essa. Mas brincadeiras à parte, acho que uma dica... Essa é a dica direta de quem entrevista e recruta todo dia, tá? Sempre que o entrevistador for perguntar sobre uma transição que você fez de empresa ou de área ou algo desse tipo, dica, tentem transparecer de forma mais verdadeira possível o motivo e de forma prática. Em algum momento, quando a gente vê uma pessoa que está tentando explicar muito uma transição, seja ela de carreira ou de empresa, às vezes a explicação é muito linda, mas se essa pessoa vai explicar por 3, 5, 10 minutos uma única transição que ela fez, um motivador, que pode ser muito mais sucinto, você começa a achar que alguma coisa está estranha. Por quê? Porque no fim do dia, gente, dá para saber quando uma pessoa foi desligada ou não, seja numa entrevista ou seja num processo de você tirar referências profissionais. Então, num processo seletivo, existem 2 formas para quem... Se você já entrevistou bastante gente na vida, você consegue ver se a pessoa está, de certa forma, falando toda a verdade ou não. E se você tem alguma dúvida, você tira referências profissionais com ela, especialmente quem vive de recrutar no mercado. Então, assim,
primeira dica que eu posso falar sobre esse tema: sejam extremamente transparentes quando você vai falar sobre uma transição que você fez de empresa ou de área. E a transparência não significa que você precisa se jogar para baixo, né? Então, felizmente, eu acabei falando sobre isso 2 semanas atrás com o pessoal da UOL. Quando você vai abordar o tema de demissão e quando você vai abordar o tema especialmente de demissão por performance, não às vezes por coisas que a gente sabe que acontecem, de redução de quadro, a pandemia, diminuiu a empresa, fechamos a empresa, etc., é constrangedor. E óbvio que é constrangedor. E acho que quem ainda não foi demitido na vida, muito provavelmente vai ser, tá? Faz parte do nosso infeliz mundo corporativo. Então, eu acho que sempre que você for entrar numa entrevista, assuma o fato de que não há nada novo que pode ter acontecido com você que não aconteceu com mais ninguém no mundo. E isso talvez traga um pouco mais de paz de espírito para falar de forma muito transparente e honesta sobre essa demissão por uma performance. E mais do que valorizar a performance negativa, às vezes, que você teve, porque de verdade, todo mundo tem performance negativa da vida. Eu faço 10 anos de Page na semana que vem, ou essa semana, acho que dia 14. Eu já tive momentos ótimos dentro dos 10 anos da Page, e eu já tive momentos extremamente desafiadores, que eu não tive uma boa performance. Felizmente, naqueles momentos eu não fui demitido, mas em uma oportunidade anterior eu já fui demitido na vida por não ter tido uma boa performance, porque eu não estava num bom momento. Mas a parte mais importante quando você vai falar sobre isso numa entrevista não é valorizar a falta de performance que você teve. É ser sincero: olha, naquele período eu não tive uma performance boa. O que eu aprendi com essa falta de performance? Eu aprendi que para eu estar no topo daquilo que eu preciso fazer, eu preciso agir de tal forma, eu preciso ter tal atitude, eu aprendi tais competências. Até porque o valor agregado que você pode trazer dentro daquilo que você aprendeu ou das competências, sejam elas soft skills ou hard skills que você tem, elas são muito grandes, especialmente num momento de falha. O Baza mencionou que a gente aprende, tem os 3 Cs para o aprendizado, né? Acho que é a única coisa que eu discordo com o Baza, porque eu acho que os seres humanos, eles aprendem por orifícios, na verdade. Então, às vezes, a gente aprende pelo ouvido ou pelos outros orifícios que a gente tem. E a forma mais fácil do ser humano aprender é, sim, pela falha. Porque nós somos seres humanos. Quando a gente faz tudo muito certo, a gente nem olha direito o que a gente fez para fazer certo e faz de novo. Mas quando a gente faz alguma coisa errada, aí sim a gente aponta o dedo e vê o que a gente fez de errado. E tirar os aprendizados e levar esses aprendizados para uma entrevista de emprego é a forma mais transparente, mais honesta e mais bem vista por um recrutador na hora de você fazer o processo seletivo. Talvez o que eu possa adicionar, Ronaldo, é que a gente cada vez mais, principalmente as empresas que têm avançado no seu modelo de gestão, no modelo organizacional, é lidar melhor com a vulnerabilidade. A gente vem de uma cultura nas empresas que é a cultura do super-herói, que todo mundo é bom em tudo, ninguém falha, todo mundo só acerta. E além disso não ser verdade, isso distancia o time, né, em quem se coloca nessa posição. E a gente, como headhunter, também sabe que alguém que só vem contar de conquistas, definitivamente não está contando toda a história, porque, de novo, não tem ninguém perfeito e não tem nada de errado você ter falhado em algum momento, porque ninguém também é completo o suficiente para estar entregando resultado em todos os momentos, em todas as situações, em todas as cadeiras. Então, não é um julgamento se você é bom ou ruim. É uma análise que naquela situação era exigido determinado comportamento, determinada experiência para chegar naquele resultado. Você, eventualmente, não foi a melhor pessoa para chegar naquela solução. E se é que existe alguém que poderia talvez chegar, porque muitas vezes tem missões impossíveis que a gente recebe que também ninguém vai conseguir entregar. Então, acho que desarmar é fundamental, porque isso, inclusive, traz para a empresa, traz para o recrutador a tua maturidade. Eu, inclusive, brinco que currículo é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você nunca viu lápide de cemitério aqui, morreu um sacana devendo para o cunhado, né? Só tem exemplos de seres humanos, currículo é igual. Eu, particularmente, tenho muito receio até de contratar para o meu time na Page alguém que só acertou. Né? Eu quero mais alguém que não só tenha errado, aprendido e que não venha cometer esses erros dentro da minha empresa. Então, acho que lidar melhor com a vulnerabilidade é um passo importante da evolução. Ótimo ponto. Acho que a gente explora pouco os erros, a gente quer muito mais falar sobre os acertos e muitas vezes os erros nos ajudam a crescer e todo mundo já passou por alguma experiência ruim, principalmente os mais experientes, porque é impossível ter tido uma vida só de sucesso, né? Nem os mais esportistas
os top talent aí, também, cara, teve problema na sua performance, quanto mais nos executivos. Mas tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Mafra, inclusive, nosso companheiro aí de diretoria, né? Uma pergunta interessante que se mudou alguma condição nas contratações geográficas, até em função do 100% virtual, se hoje está fazendo diferença você falar que você está disponível para trabalhar no Acre, no Amazonas ou em qualquer outra região, ou mesmo interior de São Paulo, que às vezes tinha alguma dificuldade de recrutamento, as pessoas estavam muito mais no centro, ou as empresas contratando no centro, seja São Paulo, grandes capitais, São Paulo, Rio, etc. Eu sei que a Page também atua em outras regiões. Como é que vocês têm visto essa questão de contratar regionalmente, eventualmente um custo menor, mas ela atuar virtual? O que mudou nessa questão regional que vocês têm visto aí? Laurence, pode me complementar, tá? Mas talvez um tema muito importante esse, tá, Ronaldo? Porque foi a primeira vez que a gente viu eu não vou falar na história, mas foi a primeira vez nos últimos 10 anos de recrutar que eu ouvi empresas falando, olha, com a base aqui em São Paulo, ou com a base no Rio de Janeiro, etc, etc, etc. Não interessa se a pessoa tá, não interessa o que ela vai fazer, pode me trazer pessoa do Brasil inteiro. E a gente começou a ouvir isso de uma empresa lá em julho, depois de outras 2, 3 em agosto, e hoje cada vez mais as empresas têm implantado modelos de home office, sejam eles permanentes ou não, que permitem isso. Então, nós temos sim feito posições, sejam eles em níveis de analistas ou posições até em nível de C-level, que eles podem estar em qualquer lugar do Brasil, invariavelmente a depender daquilo que eles fazem. Então, tem tido uma abertura cada vez maior para isso das empresas. É universal? Não. É uma minoria ainda, tá, gente? Então, assim, é importante pontuar isso. Mas, cada vez mais as empresas abertas ao profissional que mora numa determinada região e vai trabalhar numa empresa com a sede no lugar X. Óbvio que quando você olha até às vezes para algumas áreas diferentes, isso já era como uma prática, não comum, mas já bem mais aceita. Então, quando você olha para estruturas, por exemplo, de tecnologia, já é um negócio que há alguns anos se falava sobre isso e já se aplicava em algumas empresas. Mas no ano passado houve um cascateamento disso para todas as áreas, incluindo finanças. Então, nós fizemos acho que foi agosto, uma posição, por exemplo, de diretoria de riscos para um banco, e a pessoa hoje mora em Goiás, porque ela saiu de São Paulo para ficar mais com a família, estava morando em Goiás, abordei ela, olha, não quero voltar para São Paulo. Falei para a empresa, e aí, pessoal, pode? Aí o CEO virou para mim e falou, olha, Lucas, ontem eu comuniquei a empresa inteira que eu estou de mudança para a Bahia, nós vamos manter a nossa sede aqui, mas a partir de hoje, todo mundo pode morar onde quiser e pode trabalhar 100% remoto, caso queira. Então, assim, cada vez mais a gente tem ouvido isso e certamente deve ser algo que vai acontecer mais nos próximos anos. Isso naturalmente implica numa segunda pergunta, que é se as empresas estão saindo de São Paulo, aquela coisa, né? Tem um monte de real estate em aberto e tal. É um negócio que a gente ouviu de monte, né? No ano passado, prédios esvaziando e etc, etc. Isso aconteceu por um período no começo da pandemia, até porque, como todos sabem aqui, algumas empresas fecharam, diminuíram estruturas e etc. Mas muitas empresas mudarem sede para interior ou para outras cidades não tem sido um caminhar tão grande quanto se venderam no início da pandemia. E isso a gente fala não só localmente, mas em escala global. Quando você olha grandes centros metropolitanos, como Londres, como Nova York, que falaram, nossa, as empresas vão sair de lá rapidamente. Pelo contrário, muitas empresas resolveram migrar de volta para esses lugares, porque ter a sede lá ganha alguns benefícios. O aluguel muitas vezes baixou, então quem não negociou ano passado aluguel, bom, todos aqui dentro da área financeira saibam que era um to-do a ser feito, e todo mundo tem uma praticidade de, poxa, eu vou pelo menos estar num lugar onde tem mais gente capacitada para empregar, que costumam ser os grandes centros metropolitanos. Se a pessoa quiser trabalhar de fora e eu tiver essa política, ok, mas se eu puder estar naquele lugar mais barato, a maior atratividade que eu tenho de boas pessoas talvez seja maior também. Então, é um período de transição ainda em relação a isso, Ronaldo. Não tem nada batido na pedra pelas empresas, mas a gente está vendo que existe cada vez mais flexibilidade. Quanto a esse tema, ou quanto até temas que acho que todo mundo sabe bem aqui, como dress code e outras coisas. Há um ano atrás, a gente estaria fazendo esse webinar, todo mundo de terno, todo mundo presencialmente, aquela coisa mais formal e tal. Hoje em dia está todo mundo dentro da casa de todo mundo, acho que dificilmente alguém não tem reunião aqui de camiseta com o pessoal, com o seu próprio time e tal. Então, esse processo de mudança, de certa forma, de
praticidade do trabalho e um pouco de informalização está acontecendo ainda. E para as empresas é ótimo, né? Porque a gente aumenta o leque de opções, né? Se eu estou baseado em São Paulo e só olho para profissionais de São Paulo, vai ser uma realidade, né? Se eu olho para o Brasil, é outra realidade. Então a gente ganha muito, né? Especialmente as empresas ganham muita força em termos de opções, né? E os profissionais, consequentemente, também. Aqui dentro de casa, né, eu tenho exemplos de tecnologia, como o Jean comentou, e tem empresas até mesmo de fora, né, abordando profissionais aqui e vice-versa. Então, para algumas áreas isso funciona muito mais como tecnologia, até por uma necessidade, mas em finanças também, né? Por mais que seja uma área mais tradicional, isso está acontecendo. Muito bem, Lucas, obrigado. Talvez se eu pudesse só completar um ponto que me vem muito em mente. A gente falou que 2020 foi um ano de muita evolução tecnológica, de muita transformação. Eu discordo. Eu acho que 2020 foi um ano de quebra de paradigmas e não de evolução tecnológica, porque ferramentas de videoconferência já existiam, todas as ferramentas que a gente usa para se comunicar já existiam. O que também impactava era as empresas questionando, vamos ter política de home office? Pô, será que um evento virtual vai dar certo? E vem uma pandemia e atropela todas as dúvidas e faz acontecer. Então, acho que esse é um grande ponto. E, Ronaldo, só adicionando um aspecto que eu não queria deixar de mencionar, hora ou outra tem muita pergunta relacionada a salário, a posicionamento. Coincidentemente, essa semana, a gente está publicando o nosso estudo de remuneração, que é um estudo que a gente faz anualmente, onde a gente coloca os salários que as empresas têm praticado, que os profissionais têm recebido, então com base nas entrevistas, e depois, quem tiver interesse, então depois é só entrar no nosso site, tem um estudo para o download, não tem custo nenhum, acho que serve até um balizamento, mesmo quem está empregado, fica aquela dúvida, pô, será que eu tô bem, não tô? Então, ou se tiver qualquer dúvida também, pode nos encaminhar uma mensagem, a gente manda aí mais detalhes do estudo. Ótimo, Bazar. E se você puder depois, a gente até encaminhar, a gente pede para a Rosa aqui para compartilhar dentro da base dos associados, é um ótimo, uma referência, estudo da page muito bom, sem dúvida alguma, eu já vi, ajuda bem a botar algumas referências aí de balizamento. Tem uma pergunta que foi feita aqui, já aproveitando você, Baza, depois a Laura pode comentar sempre, né? Fiquem à vontade. Nós temos mais 7 minutos exatamente e vamos deixar mais um minutinho para o final aí de considerações. Mas uma pergunta até que foi coincidência, porque fizeram, não fui eu que fiz não, mas ela é interessante. Um profissional que tenha saído para consultoria, não fui eu que fiz a pergunta, mas um profissional que saiu para consultoria e depois ele volta, isso é uma vantagem ou uma desvantagem na opinião de vocês? Às vezes essa lacuna entre sair de um determinado setor, uma competência específica, ir para a consultoria e depois querer voltar, isso ajuda ou atrapalha? Bacana, Ronaldo. A gente sempre tem um amigo que quer saber, né? Então... Eu posso até nominar aqui quem foi, para não parecer que fui eu. Não precisa, tô brincando aqui. Mas, de novo, eu acho que o que eu acredito é que o grande aspecto é entender qual foi a história nesse movimento. Porque é muito fácil a gente julgar, mas a consultoria é por projetos, é mais curto, depois não tem a continuidade. Mas, para mim, é algo que eu vou querer entender, acho que o primeiro ponto, qual foi o motivador desse profissional ter ido para a consultoria? O que estava faltando? Porque muitas vezes, para uma transição, o que a gente comete o erro? Quando a gente busca a transição por dois aspectos. Ou porque a gente quer fugir de algo, ou porque está faltando algo. Normalmente, quando você faz uma transição porque você está fugindo de algo, é normalmente quando dá errado, que você está mais preocupado em deixar aquilo que te incomoda. As transições que dão certo, normalmente, são as transições que você entende o que você quer, está faltando e você vai buscar algo. Então, dentro desse aspecto da consultoria, entender, poxa, foi um movimento ali que muitas vezes pode ter sido para buscar renda, realmente o mercado não estava no momento adequado, não. Eu queria me testar, entender se esse poderia ser uma carreira e cheguei à conclusão que não é para mim. Ou se não, muitas vezes pode ser uma análise de entender que, poxa, não, eu até queria seguir esse caminho, só que veio uma proposta mais alinhada ao que eu buscava. Então, o racional da decisão com o que essa pessoa viveu é mais importante do que efetivamente só falar, estava empresa, foi para consultoria. É claro que qualquer recrutador, a primeira coisa que vai passar pela cabeça de alguém que viveu muito em consultoria é essa pessoa quer o dia a dia, porque a consultoria, muitas vezes, você está muito mais vinculado a um projeto, a um desafio, então acho que esse é um aspecto importante. O segundo, à medida que você cresce em consultoria, você sabe que, além da entrega, a geração de projetos é importante, então tem uma habilidade comercial ali que normalmente é fundamental.
E a partir daí também, qual foi o ciclo que esse profissional teve naquela consultoria? Ele encerrou o ciclo, né, do que ele se propôs a fazer, o que ele conseguiu entregar, o que ele não conseguiu, porque tem a ver também muito com a questão da adaptabilidade, em se reinventar, em se desenvolver, buscar conhecimentos que faltaram. E isso não necessariamente tem a ver só com aquele movimento da consultoria ou ir para uma empresa, e sim um movimento também que toda empresa está se transformando nesse momento, e você tem que ter pessoas que tenham essa habilidade, né? Cada vez mais inteligente não é alguém que tem um estoque de conhecimento para ser usado quando necessário. Inteligente é a pessoa que nunca teve contato com aquele tema e rapidamente se propõe a aprender e fica acima da média aprendendo, porque se o mundo muda tão rápido, a capacidade de aprender é mais importante do que o conhecimento. Então são, acho que esses pontos aí que são importantes a gente frisar. Tá bom, obrigado, Baza. Bom, pessoal, estamos chegando aqui nos últimos minutos. Eu ia, além de agradecer, ótimo bate-papo, sem dúvida alguma, um tema para todos nós, né, importante, desafiador, seja porque, como vocês trabalham diretamente com isso, é o dia a dia de vocês, mas também a gente vê dos nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas da família que também têm sofrido algum impacto por conta disso. Né? Então é sempre bom a gente se atualizar sobre esse tema. Eu pediria nesse último um minutinho final aí, não mais do que isso, aí só para considerações, começando aí pela Laura, depois o Lucas e você, Baza, no fechamento, a gente cumprir o nosso tempo aí, por favor, Laura, considerações finais aí do tempo, por favor. Novamente, muito obrigada, tá, IBF, pelo convite. Tinham várias perguntas ainda, né? Tenho certeza. Estou à disposição, tá? Para ajudar quem precisar. Eu acho que o que fica de mensagem para vocês, né? Para nós enquanto profissionais, especialmente de finanças, se preparem, né, e trabalhem o autoconhecimento, porque todas essas perguntas, clássicas perguntas, né, desafiadoras em entrevistas, elas passam por isso, né? Então, o porquê que você está fazendo essa movimentação, o porquê que você quer ir para esta companhia, né, seja por conta de cultura, de desafio, qual que é o seu momento de vida, né, o que você pode ofertar, o que você ainda quer aprender, que aquela oportunidade te possibilita continuar na caminhada do desenvolvimento. Então, se conheçam, né? E trabalhem bastante o networking, porque por mais que tenham posições disponíveis no mercado, sempre tem posições sigilosas, sempre tem posições que ainda vão surgir. Então, networking é tudo, né? Especialmente para mulheres, né? A gente estava falando mais cedo sobre mulheres que querem fazer essa transição para conselho. O networking faz toda a diferença nesse ponto. Então, trabalhem isso, né? Vão atrás de referências. E sempre, né, se treinem esses motivos e sempre se preparem, porque faz muito diferente, a gente sente aqui desse lado. É isso. Obrigada. Obrigado, Laura. Lucas. Ronaldo, obrigado. O pessoal do IBF, como todo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. De verdade, acho que todo mundo sabe um pouco de como fazer transição de carreira, mas no fim do dia você nunca sabe exatamente o que esperar quando você vai falar numa entrevista, quando você vai entrar numa empresa nova, tal. Então, seja se preparar, seja falar com o maior número de pessoas possíveis, faça, se prepare, mas acho que acima de tudo foi um negócio que a gente aprendeu muito no ano passado. Tenha certeza das decisões que você está tomando, tenha certeza das transições que você está fazendo, que é a parte mais importante da carreira, essa certeza e essa convicção do que você está fazendo de certo. Então, precisou de ajuda? Conta ou com amigos, ou com colegas, ou com quem vive disso. Então, pode ligar para a gente, não tem problema. A gente só faz isso o dia inteiro, então para nós é um prazer falar sobre isso. Então, brigadão. Obrigado, Lucas. Baza. Bom, veio o troco, né? Agora, depois da Laura e o Jean aqui com considerações finais, estou pensando o que falar aqui, mas talvez eu gostaria só de mencionar que esse é um momento que está sendo desafiador para todo mundo. Então, para mim, tem uma frase que eu fico sempre na cabeça, que navios não afundam porque estão rodeados de água. Os navios afundam quando tem uma rachadura no casco e a água entra, né, dentro do navio. Então, esse é o momento da gente realmente se proteger, como líder, inclusive, para que a gente possa cuidar dos nossos times. Então, como máscara do oxigênio, primeiro a gente coloca na gente, depois nas pessoas que estão ao lado. E tem um artigo do professor Boris, da Harvard Business School, que eu adorei, porque ele fala que nesse momento que a gente tem tanta coisa para fazer, nunca foi tão importante a gente cuidar do sono, de beber água, meditar, da nossa alimentação. E quem vê esse artigo pode falar, poxa, é um guru indiano, né, que está escrevendo? Não, é um artigo científico de Harvard,
dizendo da importância da gente cuidar da gente mesmo para que a gente possa ter a nossa melhor versão, não só para a empresa, para a nossa família, para os nossos amigos e a gente com a gente mesmo, porque é muito fácil a gente esquecer da gente com tantas responsabilidades que a gente tem no dia a dia. Boa, ótima dica, Bas. Bom, em nome do IBEF, agradeço aí sinceramente a participação de vocês. Sei que o tempo nosso hoje é um ativo, então parar aqui para dedicar um pouco do conhecimento e compartilhar a experiência é muito enriquecedor e agradeço pessoalmente pelo IBEF também. Então, Basália, Laura, Lucas, muito obrigado aí e sejam muito bem-vindos para outros eventos também e agradecemos a todos os nossos participantes aí que também dedicaram o tempo para ouvir o que a gente tinha falado, tá bom? Então, bom dia a todos, pessoal. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.